Shalom de Deus, paz e prosperidade. Estamos aqui na série. Qual é a voz que você tem ouvido? Qual é a voz que você tem dado crédito? Qual é a voz que tem aí direcionado a sua vida? Qual é a voz que tem tomado decisões por você? Você sabe? Nós já falamos aqui sobre a voz sem sabedoria. Uau! Será que você tem passado por essa voz? Né? As vozes, né, demoníacas também, sobre as vozes das circunstâncias, né? Quando é que essa voz da circunstância tem tomado decisão por você? Então, vamos falar hoje da quarta voz. Olha só, marca aí a quarta voz, que é a qual? A voz de Deus. Louvado seja Deus, né? Precisamos ouvir a voz de Deus. Chega de falar de outras vozes, mas vamos aqui receber do Senhor, a voz do Senhor fluindo no nosso interior, né? Então, ouvir a voz de Deus, existe algo assim que nos anima, não é verdade? Algo que te anima, e quando nós falamos assim, uau, eu ouvi a voz de Deus. Isso é tremendo, né? Porque mexe com o teu espírito aí, move em você algo incrível, né? E essa semana você pode dizer isso? Eu ouvi a voz de Deus. Então, Deus, ele continua falando, né? Com os seus povos, ele continua falando através do Filho, através do Espírito Santo, através da palavra dele, dos profetas deles. Deus continua falando, né? Então, aleluia por isso, glória a Deus por isso, né? Se as vozes sem sabedoria, né? Tem falado, se as vozes das circunstâncias têm lançado suas sentenças, e se as vozes demoníacas têm enganado e destruído a muitos, né? Por outro lado, Deus tem liberado palavras de vitória, né? Sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Então, a voz do Senhor tem o quê? Tem alçado, né? Alçado os quatro cantos da terra e consolado, né? A voz do Senhor, ela vem, ela consola, ela também vem exortando, edificando, né? Alegrando, ela vem encorajando a nossa vida, orientando. Então, a voz do Senhor, ela tem orientado, né? Quanto aos devaneios, né? De vozes sem sabedoria. Ela tem nos orientado. Então, a voz do Senhor, ela tem nos encorajado, né? Diante das desalentadoras vozes da circunstância, ela tem nos orientado, ela tem te orientado, e a voz do Senhor, né? Tem desfeito, né, os enganos das vozes demoníacas. Sabe como funciona isso? Quando você ouve assim, né, uma voz sem sabedoria, na hora, né, o Espírito Santo vai falar: escuta, essa voz não tem sabedoria. Aí você vai repreender com a voz da sabedoria, né? É igual Jesus falou: passai para trás de mim, passai para trás de mim, Satanás, falou para Pedro. Uau, vamos, voz sem sabedoria, porque Pedro chegou em Jesus e falou assim: não, o Senhor não vai para a cruz. Misericórdia de Pedro, né? E o Senhor tampou aquela voz sem sabedoria com uma autoridade e com a voz da sabedoria, porque ele sabia quem ele era e para que ele veio aqui. Olha aí, né? A gente tem que substituir tudo isso. Então, como é bom, né? Ouvirmos a voz de Deus, e como é bom sermos consolados por ela, né? Pela voz de Deus ser impulsionado para frente, porque o Senhor fala na Bíblia 365 vezes: não temas, não temas, porque eu sou contigo, não te espante, porque eu sou o teu Deus, sou eu que te pego pela mão direita. Que glória, né? Que bênção, né? Quando a gente ouve isso. Então, até quando, né? Até quando nos exorta, a voz de Deus ainda é a melhor. Até quando nos exalta, né? E o tom, né? O tom não muda, é o tom do amor. Esse é o tom. Então, certamente, para ouvirmos claramente a voz de Deus, temos que fazer calar as vozes dos demais. Que Deus nos dê graça para discernir entre as muitas vozes e a autoridade para fazer calar que aquela voz que não é a voz do Senhor, que não é a voz dele. O Senhor te deu autoridade, te deu estratégia, o Senhor te deu meios para você rebater a voz que vem para trazer percas, trazer destruição para a sua vida, né? Então, se a circunstância vem, né? Você vai ver aquela circunstância, aquela voz da circunstância. Por quê? Porque a circunstância, quando ela acontece, ela se torna uma voz, porque ela fica ali na tua mente de noite, falando:
mostra, ó, aconteceu isso, você não vai passar por isso, você não vai vencer. Mas aí você olha para a palavra do Senhor, principalmente se você for lá no Salmo 77, 77, que fala que o salmista, ele estava tão desesperado, tão fora de si, que ele passava a noite inteira com as mãos erguidas para o céu, ele estava se sentindo até com a sua alma morta, mas quando ele reconheceu que era uma enfermidade dele, aquilo se reverteu. Por quê? Porque ele foi buscar na memória aquilo que dava esperança. Você e eu precisamos buscar na memória o que nos dá esperança, para continuarmos firmes, firmes na batalha, firmes diante do Senhor, para vencermos as vozes que vêm te acusar muitas vezes de coisa que o Senhor já te perdoou, mas que vem te acusando hoje. Nós precisamos calar essa voz dizendo que Jesus, ele já derramou o sangue dele por mim e por você, e nós estamos felizes porque ele nos amou primeiro, é Ele que nos amou primeiro. Você pode ter certeza que as vozes vão vir. Nós precisamos estarmos preparados para isso, preparados para estarmos rebatendo essa voz, rebatendo ela. O Senhor já te deu autoridade, o Senhor já te deu poder para podermos vencermos todas as vozes que não vêm do trono de Deus. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que nós possamos simplesmente substituir essas vozes que muitas vezes têm nos desorientado, têm trago tristeza, ansiedade e depressão para a nossa caminhada. Muitas vezes, amadas, chegamos numa idade da nossa caminhada que você percebe que não tem uma direção para onde você ir, você se sente encurralada aí, você se sente muitas vezes humilhada, abatida, oprimida, mas o Senhor hoje fala, levante-se, 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 porque eu vou te ajudar. Eu que te coloco, eu que te tiro do pó, eu que tiro o pobre do meio dos entulhos, sou eu que coloco eles assentados em meio de príncipe. É assim que o salmista fala. O Senhor o coloca no meio de príncipes. E essa promessa é sua. O Senhor já levou sobre si toda a iniquidade. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Você foi sarada, eu fui sarada. Então a voz que deve te comandar é a voz de Jesus Cristo, é a voz do poderoso Espírito Santo, que sabe a verdade, a justiça e nos convence do pecado. É a voz dele que temos que ouvir. Então, vamos ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor prospere a sua vida através da voz dele. E amanhã eu te vejo aqui novamente, em nome de Jesus. Um beijo aí no seu coração.